Olá, muito boa tarde. O TV Esportes de hoje vai falar de esporte aventura. Conosco aqui no estúdio, Marina Gabriela Brum Rodrigues, que agora em outubro irá participar da primeira expedição 100% feminina até a Cordilheira do Himalaia, no sul da Ásia. Entre as preparações para este desafio, a Gabi montanhista vai fazer o quê? É óbvio, vai encarar daqui a pouco uma trilha no Morro Santana, outro desafio aqui na capital. E no próximo final de semana será a vez do Pico do Rinoceronte, na divisa gaúcha com Santa Catarina. E esta semana ela concluiu sua primeira cicloviagem, um percurso entre Porto Alegre e Caraá, no litoral norte, ao lado do ciclista Rodrigo Seibel, que também está aqui conosco. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao TV Esportes. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com você. Gabi, tu tem uma campanha nas redes sociais para financiar esta iniciativa inédita até a montanha Himilung Himal, no Nepal. Como estão os preparativos? Estão muitos trabalhos físicos, muitas caminhadas, muitas trilhas, né? E a última foi a cicloviagem que eu fiz junto com o Rodrigo agora, desses 250 quilômetros, né? Porque como, né, eu já tenho 40 a mais, eu tenho que manter este preparativo, né? Todos os exercícios físicos para chegar bem lá. Bom, sei que tu escala, faz trilha, trekking. Como é que foi agora pedalar? Olha, foi um grande desafio, mas foi incrível, incrível, porque cada atividade física ela mexe com uma parte da nossa musculatura, né? Uma parte do nosso corpo. E o pedal, além de tu trabalhar bastante perna, a questão de ficar sentada no banco é muito dolorido, bem cansativo. Mas nada que, aos pouquinhos, com uma pessoa qualificada, que nem o Rodrigo, que ia me orientando, pedala, para, vamos lanchar, vamos descansar, faz o alongamento, não se consiga. No primeiro dia, nós pedalamos 80 quilômetros, né? Que foi algo, para mim, de chegar no final e chorar de alegria. Oh, felicidade, Sim. de alegria, de dor também. De dor também. Rodrigo, como é que pintou esse convite para essa fera aqui? Onde vocês se conheceram? Como é que pintou esse convite para ela pedalar junto contigo? A gente se conheceu numa cachoeira, faz mais de 5 anos, na Cascata do Marcondes, em Santa Maria do Herval. Eu fui lá acampar com os amigos e a Gabi estava lá escalando com uma turma de amigos. E em outros momentos, em outros meses para frente, a gente acabou se encontrando. Depois de anos, eu saí para pedalar, 2 anos pelo Brasil, voltei, e a gente continuava conversando ao longo desse tempo. E a Gabi veio com esse desafio, me disse que tinha ganhado uma bicicleta de uma loja aqui de Porto Alegre e que eles fizeram esse desafio para ela fazer uma cicloviagem, ela lembrou de mim. Então, aceitei, porque confio muito na Gabi, acho ela uma fenômena, uma pessoa incrível, uma esportista nota 10. Então, eu sabia que eu tinha uma companheira bem qualificada, apesar de ela não ter a experiência na bicicleta, eu sabia que ela ia tirar de letra. Então foi... Não, tirou de letra sim. Depois de 2, 3 dias ela já estava acostumada. E O bichinho da cicloviagem deve ter picado ela por também. falar em experiência, eu sei que tu foi até a Bahia pedalando. Conta essa história para nós. Sim, eu já pedalava em Porto Alegre fazia mais de 7 anos. E em 2022 eu recebi um convite para viajar de bicicleta pelo Brasil. Então, fomos eu e uma companheira aqui do sul do Brasil até a Bahia. Foram praticamente 2 anos de viagem, não em linha reta até a Bahia, a gente pedalou praticamente 8 meses somente no estado de Minas Gerais, então conheço bem o estado de Minas Gerais. E foi uma experiência incrível, visitar lugares e conhecer culturas diferentes, pessoas maravilhosas pelo caminho. E nesse caminho também fazer várias aventuras, como atravessar praias desertas que tem ali na divisa do Paraná com São Paulo, poder ter a oportunidade de ir para o Alto Caparaó, subir o Pico da Bandeira na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, mas também poder sentar numa beira de estrada e receber um café ou um pedaço de queijo das pessoas lá e prosear com os mineiros lá no interior de Minas Gerais. Como é que tu te mantivesse financeiramente nessa viagem?
Então, eu saí já com um caixinha reservado, né? Mas durante a viagem a gente acaba fazendo várias atividades. Eu fazia algumas trocas, fiz alguns voluntariados em diversos lugares. No interior eu trabalhava em propriedades rurais e quando eu estava na parte do litoral, na temporada que a gente diz, né, fiz trabalhos em tendas de praia, garçom, vendia produtos na praia também. Então, é possível de se virar de várias formas na estrada. E não tem a cicloviagem, do jeito que eu faço, não tem um custo muito elevado. Então, a gente consegue se manter, vamos dizer assim, com pouco. E recebi muita ajuda também. As pessoas se solidarizam bastante com esse tipo de atividades. Vem aquela bicicleta cheia de coisa, vem conversar contigo, te oferece um prato de comida, daqui a pouco estão te levando para dentro de casa. Então, são variadas as formas de renda e também de ajuda que a gente recebe na estrada. E tu, Gabriela? Eu sei que tu pedala, basicamente, agora está pedalando, mas basicamente tem uma guia de trilhas, trekking, e tem um estilo todo próprio de vida. Como é que tu te mantém agora? Eu sei que tu foi bancária também, uma coisinha bem tranquila. Bem agora. tranquila, fui bancária, fui CLT, 18 anos, né? Mais de 18, né? O último foi o bancário. Hoje eu trabalho com o turismo, é a minha renda principal, que eu sou... Hoje a minha profissão é guia de turismo de aventura, né? Só que como o nosso clima aqui no Rio Grande do Sul e com as enchentes, ficou muito vulnerável essa questão das pessoas fazerem trilha, tirar o dinheiro que daqui a pouco ela teria que comprar uma cama, uma geladeira que foi afetado pela enchente para fazer o lazer. Então, teve muita gente que abriu mão do seu lazer, né, devido a essa situação vulnerável que a gente teve aqui no estado. E, além do turismo, que deu essa quebrada financeira, eu faço entrega de produtos, eu faço pintura, eu sou auxiliar de elétrica, eu faço faxina. Eu sou uma severina da casa. Eu aprendi com o meu pai, né? Sou de família muito simples, muito humilde, e o meu pai que sempre construiu a nossa casa, então eu sei construir uma casa de cima a baixo, o que precisar eu sei fazer, né? E eu sempre penso assim, trabalho sempre tem, basta tu ser humilde, tu querer trabalhar. Porque, que nem eu vou estar no Himalaia, tem muita gente que diz, ela é rica, ela é... bota a gente num pedestal porque eu vou estar no Himalaia. Mas não, eu sou uma mulher simples, de um casamento, de filhos, de netos, que sempre suei para ganhar meu ganha-pão. Então, tem dias que eu ganho R$100, tem dias que eu ganho 150. Daqui a pouco eu faço um roteiro no fim de semana, eu tiro 800. Daqui a pouco eu não faço nada, entendeu? E a gente vai se virando, que nem o Rodrigo falou. As atividades outdoor, a cicloviagem, esse contato que a gente tem com as pessoas do interior, pessoas simples, pessoas humildes, nos tornam pessoas menos materialistas. Então, a gente vive com muito menos. Hoje, tipo, R$1.500, R$2.000, até às vezes menos, eu me sustento o mês inteiro. Claro que eu não vou poder pegar meu carro, viajar, vou ter que economizar na gasolina, sabe? Mas eu vivo bem, eu faço meus passeios, né? A gente tem amigos, a gente junta grupo, divide despesas e tudo certo. Entendeu? A gente tem que aprender que é uma transição. A gente tem várias fases na vida e são transições, que nem eu tive a fase de ganhar muito bem, de adquirir minha casa, adquirir meu carro, ter a minha fase de ter as coisas, querer comprar aquela coisa, vou comprar. Hoje já não. Hoje eu compro se eu preciso, se eu não preciso, eu não compro. Se eu tenho muitas condições, eu faço um banquete de comida na minha casa. Se eu não tenho, eu vou comer o meu arroz, feijão e o meu frango. Entendeu? E vou viver bem igual. Vou viver simples e vou viver bem. E a gente aprende muito na estrada. Muito, muito, muito. E a gente se torna muito melhor, porque a gente pensa mais nas pessoas e não nos bens materiais. Então, seguindo essa linha, como surgiu a ideia da trilha solidária em prol das mulheres? E qual o objetivo? O objetivo, muitas mulheres me dizem, eu quero trilhar, mas eu não tenho uma mochila, eu não consigo caminhar. Eu disse... Não é o meu nicho fazer trilhas aqui dentro de Porto Alegre, eu gosto de esportes mais radicais, coisas mais difíceis, mas um dia eu comecei do nada. Um dia eu comecei fazendo essas trilhas pequenininhas, precisando de alguém que me levasse. Então,
Eu disse, vou fazer uma trilha no Morro Santana, depois quero fazer uma trilha no Tapera, para fazer essa solidariedade com as pessoas, com as mulheres, né? Que nem agora eu disponibilizei. Eu disse, não, pode levar o marido, pode levar o filho, porque daqui a pouco tu tem a tua insegurança, porque eu não conheço a Gabi, né? Conheço só nas redes sociais, aí vai com o marido, vai com o filho, né? E aí ela vê que ela pode. Aí na próxima eu faço uma exclusiva só de mulheres, aí ela vai só na imersão das mulheres. Porque a gente sabe que a adaptação, a gente sair da zona de conforto é difícil. Eu tive muita essa dificuldade quando eu me separei a primeira vez. Parecia que eu estava perdida no mundo. Então, eu precisei de alguém que me desse a mão e me levasse, né? Então, graças a Deus, tem pessoas com muito bons casamentos, bons marido, bons filhos, mas tu precisa de um tempinho para ti. Tu precisa conversar com mulheres, tu precisa ter a tua imersão, as tuas amigas, porque a gente vive só num mundo. A gente pode viver em vários mundos, que nem bike, escalada, trek. Tu pode caminhar entre várias tribos, entendeu? E não deixar a família de lado. Então, foi aí que surgiu da minha necessidade cuidar do próximo e tentar passar isso com a empatia. Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Gabi e Rodrigo. Estamos de volta com TV Esporte, Gabi e Rodrigo. Gabi, me conta uma coisa, como é que vai ser essa ida ao Pico do Rinoceronte? Aonde fica o Pico do Rinoceronte? O Pico do Rinoceronte, ele fica em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Ele tem esse nome porque as pedras têm formato da cabeça de um rinoceronte, assim. É um lugar muito lindo. E como é que vai ser? Tu vai sair daqui para lá? A gente é um trekking. O trekking é o quê? Trilhas de longas distâncias que tu carrega tudo que tu precisa na tua mochila. Então, a gente vai acampar. A gente tem o ponto de encontro na fazenda Morro da Cruzinha, que é em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Aí a gente vai todo mundo junto, ou vai cada um no seu horário. A gente fica na fazenda de sexta para sábado. O carro fica ali. Sábado de manhã, todo mundo com as suas mochilinhas, que nem tartaruguinha com a casa nas costas. Aí a gente caminha pelos campos de cima da serra, passa pelo Vale do Sequinel, pelas cachoeiras, pelo Rio das Contas, que é lindo, que é o que divide Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí a gente entra no estado de Santa Catarina, aí entra na Fazenda dos Papagaios, tudo com autorização dos proprietários, né? Sempre a gente solicita autorização, paga as taxas para entrar e se direciona até a borda do cânion, que é onde tem essa pedra Pico do Rinoceronte, que é o rincão fino lá, que eles chamam. E aí lá, para o pessoal se situar melhor, a parte de baixo é a cidade ali de Treviso, Siderópolis, para quem vai pela 101, que tu enxerga assim à esquerda, é ali. Lá de cima a gente enxerga toda a barragem, o Pico dos Dois Dedos, e à esquerda a gente já enxerga a usina eólica, que é quando tu sobe a Serra do Rio do Rastro ali. Aí a gente acampa ali com o grupo, pega o nascer do sol, que é sempre lindo, né? E retorna caminhando mais os seus 18 quilômetros até a fazenda onde estão os nossos carros. Passa pelas cachoeiras, pelos campos. Aí, né, eu dou toda a explicação dos campos de cima da serra, conto umas histórias mirabolantes, aquela coisa que a gente ouve de outros guias, o pessoal campeiro das fazendas. Então, a gente enriquece, além da caminhada, sobre a história dos campos de cima da serra, de São José dos Ausentes, dos campos ausentinos, de Bom Jardim da Serra. E aí a gente leva o grupo para essa... É uma imersão, é um retiro, né? É um grupo experiente ou tem pessoas de primeira viagem? Assim, que tem pessoas de conseguiriam primeira fazer? viagem, mas E é aí... tranquilo para fazer? Como é que funciona a assim, alimentação, o pessoal? eu faço uma entrevista, porque pode ser que nem eu, primeira viagem na bike. Mas eu sou uma pessoa que eu pratico outras atividades físicas. Então, tu pode fazer pela primeira vez, mas tu tem que ter noção que tu pode caminhar 18 quilômetros. Daqui a pouco, se tu faz uma corrida, se tu faz academia, né? Alguns equipamentos eu empresto para o pessoal ter a sua primeira experiência, porque equipamentos de escalada, trek, cicloviagem, são equipamentos caros. Então, daqui a pouco, tu vai investir uma grana, comprar tudo novo e tu não gosta do esporte. Então, eu, como Gabi Montanhista, como empresa, disponibilizo esses equipamentos para a pessoa ter essa experiência. Porque daí ela vai, ela usa. Se ela gostar, ela vai voltar, vai continuar e vai comprar os seus próprios equipamentos e vai investir. Eu já iniciei muita gente no montanhismo,
né? Assim, pessoas, eu quero, então tá, a primeira trilha vai ser essa, a segunda trilha vai ser essa, vamos aumentando o teu grau de dificuldade. Quando eu monto um roteiro assim, eu sei que tem gente que pode não chegar, pode daqui a pouco ter uma torção, pode acontecer uma abelha morder, porque tu tá na natureza. Essas coisas são previsíveis e são controláveis. Então, eu tenho a pessoa da fazenda, ela vai estar sabendo que eu vou passar lá. Se precisar, aí a gente vai até a fazenda. Eu não guio sozinha, eu tenho outros guias que me auxiliam. Se precisar, daí eu levo a pessoa na fazenda, a pessoa vai pegar o translado, vai retornar para o seu carro e ou vai nos esperar até o outro dia, a gente retorna junto. Tem todo um plano de contingência por trás. Entendeu? Tem toda essa organização. Tipo, não vou conseguir, consegue caminhar mais quanto? Consigo mais 1 quilômetro. Tá, aí eu corto um pouco do caminho, de 18 eu diminuo para 16, passa nos atrativos que foram combinados, mas se caminha um pouco menos. Já ligo para a gente trabalha com rádio, né? Já passo o rádio para o rapaz da fazenda, ele já fica pronto, já fica esperando, já sabe tudo que está acontecendo no decorrer, porque a gente está em área remota, né? A gente tem que pensar que algo pode acontecer e tu tem que estar preparado para isso. Por isso que a entrevista inicial ela é tão importante para tu saber a condição da pessoa, a condição física, entre tantas outras coisas, se ela está tomando um remédio específico, para tu preparar esse plano de contingência da melhor maneira possível. Né? E também, além da preparação física, essas atividades de longas distâncias é muito psicológico. Tanto a bike, quanto o trekking, quanto agora essa minha expedição do Himalaia, é 80% psicológico. Que o mental é que nem academia, né? A Gabi fala sobre se manter ativa para o que ela vai fazer no Himalaia, então ela tem que estar fazendo atividades, mas o mental, se a gente parar por muito tempo, o nosso mental também vai definhando. Então, a gente se mantém em constante exercício para o mental ficar sempre ativo, né? Tu está fazendo tudo isso para conseguir fundos para ir para o Himalaia. Nada mais, nada menos que o Himalaia. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, frio, até não querer mais. Tu está sofrendo para sofrer mais lá. Sim. Só mulheres. Cheguei a me arrepiar. Ficou arrepiada? Daqui a pouquinho vai ser congelada. Outubro, estarás tu e mais quantas meninas junto contigo para fazer? É uma grande felicidade estar nesse projeto, né, da Morgado Expedições, que é 100% mulheres no Himalaia, porque muitas atividades elas são muito masculinas e tem muito preconceito da mulher. E aí esse projeto veio para provar que a mulher tem a mesma força que o homem no montanhismo. Então, vai ser uma expedição em torno de 25 mulheres, que nós vamos caminhar junto até a base do Himilon Himal, que é essa montanha de 7.126 metros no Himalaia, pelo Vale do Annapurna. Uma região linda, 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 muito inóspita, assim, sem ser tão turística. Então, a gente vai viver com o pessoal que mora lá, eles que vão nos dar lugar na casa deles para ficar esses dias. E aí tem esse grupo de em torno de, eu acho que 18, 19 mulheres que vai até o acampamento base. Eu vou até o acampamento base, eu não vou conseguir escalar devido a condições financeiras, porque ela não tem fins lucrativos. Vai ser gravado um documentário para provar a força da mulher, tudo registrado, só que tem despesas. É um custo, né? E aí eu vou até o acampamento base, vão ter mais 4 meninas escaladoras que vão até o cume do Himilon Himal, e aí nós voltamos para Katmandu. Assim, vai ser uma experiência de viver com mulheres diferentes de todo o Brasil. Eu não conheço as meninas, só do grupo do WhatsApp. São todas brasileiras, só tem uma que mora na Espanha, mas ela é brasileira. É todas brasileiras, cada uma de um lugar do Brasil. Assim. Algumas se conhecem entre elas, mas o grupo todo não se conhece. Assim, e vai ser... quando, em outubro? Eu saio daqui de busão para São Paulo, provavelmente dia 28 de setembro. E o meu voo embarca dia 2 de novembro para Dubai, e aí depois de Dubai eu vou a Katmandu. Dia 5 começa a nossa expedição em Katmandu, 16 dias, a primeira etapa, que é esse encontro feminino com a gravação. Depois que encerrar, tu não volta, tu vai fazer outra coisa lá. Conta. Tem alguns ditados, alguns bordões, assim, né, que o meu papai, que faz aniversário agora amanhã, né, domingo, 7 de setembro. Parabéns para ele. Aí ele diz assim, filha, o cavalo passa encilhado uma vez só. Ele passou,
tu pegou para ir no projeto feminino das mulheres do Himalaia. Tu já tá lá, tu não ficava falando sempre desse ponto mais alto do mundo aí, que é esse tal de Everest, que eu vejo sempre na televisão e lembro de ti. Eu disse, pois é, né, pai? Ele disse assim, por que tu não faz igual aquelas trilhas que eu vejo dos programas de esporte, que o pessoal vai até aquela pedra que diz assim, acampamento base do Everest. Lá eu sei que tu tem condições de ir. Eu disse, tem razão, pai. Aí comecei a pesquisar, e aí vai ser mais isso que eu vou fazer no Himalaia. A gente termina um acampamento feminino de mulheres, volta para Katmandu, aí o grupo se dispersa, volta para o Brasil, e eu vou ficar lá e vou fazer o trekking, a trilha, né, original, que foi feita pelos desbravadores do Everest em 1958, quando subiram pela primeira vez, que daí eu vou de Katmandu até Diri de ônibus, de Diri eu vou até o acampamento base do Everest, faço os 3 passos, os passos é o quê? É os pontos mais altos das montanhas, não é o mais alto, mas é os passos entre picos, né? Onde tu passa entre uma montanha e outra. Então, eu vou fazer o acampamento base original pela trilha, mais os 3 passos para depois voltar. Aí vai dar mais uns 27 dias caminhando. E aí, sim, vai ser um desafio pessoal meu. Eu vou fazer sozinha, porque, como eu sou guia de turismo, eu posso entrar no parque, né? Eu sou autorizada, assim, sem ter um guia. E não vou levar porteador, não vou levar carregador. Então, vou carregar tudo na minha mochila, né, com todo o equipamento de segurança, GPS, tudo que manda o protocolo, e vou fazer mais esses 23 dias para chegar até o acampamento base do Everest, e vou estar a 1 quilômetro do topo do mundo. Vai fazer os 10 cumes no Brasil? É. Quando? Eu comecei esse projeto, e aí tive que adiar devido às enchentes aqui no sul. Eu já fiz 9 cumes do Brasil. Só falta o Pico da Neblina, que ele é bem caro de fazer e ele tem uma agenda bem difícil de conseguir, assim. Eu quero registrar isso no Guinness Book, tá? Por ser a primeira mulher cardiopata, que eu tenho 3 estentes no coração, eu infartei. Então, fisicamente, eu não sou uma mulher normal, né? Mentalmente, a minha mãe também diz que eu não sou normal, mas tudo bem. Mas esse é o objetivo. Isso tudo sempre envolve os projetos das mulheres, porque como eu infartei, eu tenho meus stents, eu tenho um condicionamento físico, que eu tomo muitos medicamentos, mas eu não paro. Então, é essa questão de me manter ativa, de viver, de fazer, e aí eu quero concluir esse projeto. Estou pensando em dar uma esticadinha assim, para os 15 maiores cumes, para os 20 maiores cumes, e aí eu quero... Uma coisa básica. Né? Porque daí para o Guinness Book eu vou ter que fazer mais registros além do que eu já fiz eles. Talvez eu tenha que estender alguma coisa, modificar, né? Adaptar para o Guinness Book. E aí eu disse, se eu já estou na montanha, eu subo a outra. Até para ninguém bater meu recorde assim facinho, né? Porque eu tenho que deixar um legado para o meu neto, para o meu filho, dizer a minha mãe louca feia. Eu sei que hoje, sábado, 6 de setembro, daqui a pouquinho à tarde, tem uma coisinha para fazer, mais um eventinho. Tem. Vou fazer a trilhazinha do Morro Santana com um grupo. Ainda tenho vagas disponíveis para quem quiser fazer. Então, né? dá o recado aí, convido o pessoal. Bom, pessoal, vai ser a trilha do Morro Santana, uma trilha beneficente para juntar fundos para a minha viagem do Himalaia, né? Então, no meu Instagram, gabi.montanhista, tem o meu WhatsApp, vocês entram em contato por ali e a gente faz toda a inscrição, nós vamos nos encontrar ali embaixo, na parte do morro, 3h30 da tarde. Vamos subir, ver o pôr do sol lindo e retornamos aí aos nossos carros. Aí eu vou contar a história do morro, que é o ponto mais alto de Porto Alegre. Não vou contar aqui, porque eu vou contar lá, tu vai ter que ir lá para ouvir a história. Então, é mais um dos projetos e inclusão das pessoas para iniciar suas trilhas, né? Assim, começamos com coisinhas menores, vamos aumentando. Aí a gente joga o bichinho da trilha na pessoa, ele pica. Que nem joga o bichinho da bike, pica. E aí tu quer fazer sempre, né? Então, logo, logo, Morro Santana com a Gabi. Tá certo. E, Rodrigo, qual é a tua próxima pedalada para nós encerrar aqui? Eu estou planejando fazer a Rota dos Capitéis, que é uma rota de cicloturismo nova, ali pela região de Imigrante, Carlos Barbosa, aquela região mais italiana. É uma rota de 300 quilômetros, passa por 10 municípios, se eu não me engano. Eu estou chegando perto do município 90,
Eu já percorri 90 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, essa nossa pedalada, que terminou na quarta-feira, a gente passou por Santo Antônio da Patrulha, Caraá e Glorinha, eram municípios que eu ainda não tinha pedalado. E o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios. A minha ideia, a minha meta é, até o final de 2027, percorrer todo o estado, mas não só as cidades e os municípios, fazendo rotas de cicloturismo, indo fazer trilhas, indo para cachoeiras, me desafiando. Eu gosto de me desafiar com a bicicleta também. Em abril, eu fiz uma das mais difíceis aqui do estado, que foi uma travessia de Torres até o Chuí. Eu percorri todo o litoral gaúcho, que tem aproximadamente 620 quilômetros, pela areia da praia. Então, eu pedalei de Porto Alegre até Torres, de Torres até o Chuí, depois eu voltei pedalando pela estrada. Foram 9 dias na areia, na praia. Foi incrível, muito. Inclusive, comecei a escrever um livro sobre essa travessia de bicicleta, agregando a uma travessia que eu já tinha feito lá em 2018, que é a travessia do Cassino, que eu tinha percorrido ela a pé, 7 dias, eu e um amigo meu. Quero fazer um paralelo entre as duas jornadas. Mas viajar, como eu viajo, eu digo que é uma arte de viajar, é muito mais sobre a viagem do que sobre a bicicleta. A bicicleta é o meu meio de transporte, mas é muito mais sobre a viagem, sobre os lugares que a gente passa, sobre as pessoas que a gente conhece, sobre as culturas. É uma imersão no ambiente que a gente está percorrendo, passando, né? Escutar alguém que para conversar contigo em algum momento, ter essa responsabilidade afetiva com as pessoas também, né? Porque elas olham a gente com olhos sonhadores, muitas vezes. Elas projetam os sonhos que elas tinham, muitas vezes, lá no tempo de criança. Eu queria percorrer o mundo de bicicleta, eu queria escalar o Everest, enfim. E muitas vezes elas vêm, param e querem conversar um pouquinho contigo. Isso acontece bastante. Então, fazer isso no estado, essa é a minha ideia. Então, a próxima que eu estou planejando é essa Rota dos Capitéis. E ano que vem quero planejar outras 400 anos das missões guaraníticas. Então, provavelmente eu vou lá para as missões fazer uma cicloviagem lá no que vem. Então, é por aí. Tá certo. E esse projeto que o Rodrigo falou que ele quer fazer todas as cidades do Rio Grande do Sul, eu falei para ele que eu quero fazer, um dos projetos meus também, fazer o ponto mais alto de todos os estados do Brasil. E aí eu disse, conforme daqui a pouco, né, tu migra para esse meu projeto, e aí tu vai fazendo de bike, né, os estados, e quando tu chega na cidade onde tem o pico mais alto, eu te encontro e a gente trilha junto, faz o pico mais alto dos estados, volta, e assim a gente vai agregando forças e compartilhando histórias e sonhos, né? Porque, resumindo tudo isso que a gente faz, a gente é inspiração para as pessoas. E isso que é o importante. Eu ouvi muita gente dizer assim, eu vou te apoiar porque tu está indo realizar o meu sonho. Que legal. Gente, eu conversei aqui com Gabi Montanhista e Rodrigo Seibel. E o programa de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Mas nós voltamos na próxima segunda-feira, ao 12h15, ao vivo. Boa tarde.